nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, queridos, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Senta aí, toma seu lugar, aleluia, graças a Deus. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Vamos para a terceira semana desse tema, tema anunciando a reconciliação. Aqui na primeira quarta nós já ouvimos um pouco acerca do significado, da dinâmica da reconciliação, o que significa. Ouvimos agora, semana passada, um pouco mais sobre reconciliação ali em cima do texto de João 4, falando um pouco acerca da mulher samaritana, e também fomos muito edificados, através daquela palavra. E hoje eu quero falar um pouquinho, dentro desse tema, eu quero falar um pouco a respeito, não sei se eu poderia usar características, mas vamos usar assim, características dos reconciliadores, daqueles que desejam anunciar, falar, expressar essa verdade do Senhor, da reconciliação do homem com Deus, de ter esse acesso ao relacionamento com Deus. Nós precisamos compreender que um dos principais fatores na questão do anúncio da reconciliação, bem como também da vida cristã, não é o fator emocional, não é o fator, não é a emoção, mas sem dúvida alguma um dos fatores mais importantes, tanto no anúncio da reconciliação, como também na vida cristã, é referente à compreensão. Porque vida cristã não é fundamentada sobre emoção, a vida cristã ela é fundamentada sobre compreensão. Não é sobre o que nós sentimos, mas é sobre aquilo que nós entendemos, é sobre aquilo que nós conhecemos, Porque emoção é algo que varia, emoção é algo inconstante, Amar é uma emoção, odiar é uma emoção, se irar é uma emoção, gostar é uma emoção. Então emoções são variáveis, emoções oscilam, Então as emoções elas não são constantes, elas são inconstantes, mas compreensão é permanente. Aquilo que nós compreendemos vai permanecer. E nós estamos falando acerca de anunciar a reconciliação. Isso é tão importante porque, entenda algo, tem a ver com a nossa conversão. Já foi pregado aqui algumas vezes, citado isso, Hoje nós vivemos tempos em que as pessoas não estão se convertendo por compreensão, mas por emoção. Hoje existem muitos emocionados, no meio cristão. Pessoas que se converteram não pelo que compreenderam, mas por aquilo que sentiram, pela emoção. E qual é o problema da emoção? Que a emoção passa. E quando a emoção passa, o emocionado se desvia. Agora a compreensão permanece. Aquilo que nós compreendemos vai permanecer, Ela vai perseverar, e ainda que a emoção mude, a compreensão permanece. Então nós precisamos compreender isso, porque pensa comigo, o que é que um emocionado pode gerar? Outro emocionado. Alguém que se move na emoção só vai conseguir gerar outras pessoas na emoção. E aí o que acontece? Quando a emoção passa do emocionado, ele se desvia. E quando ele se desvia, ele desvia outros com a sua atitude. Tem sido dias tristes onde eu encontro pessoas que dizem assim: olha, esses dias eu me assustei, porque eu encontrei o pastor que fez o meu casamento. E eu digo, mas por que se assustou? Porque ele está desviado. Outras pessoas dizendo, esses dias eu encontrei a pessoa que me batizou, e eu me assustei, por quê? Porque estava bebendo cerveja, desviado. Então, quando a emoção passa, a tendência é o emocionado se desviar. E aqueles que foram alcançados através da vida dele, que receberam o anúncio da mensagem através da vida dele, correm o risco também de serem
afetados. Por isso nós precisamos hoje compreender se o nosso cristianismo está fundamentado na emoção ou na compreensão. Se caminhamos por aquilo que compreendemos ou caminhamos por aquilo que sentimos. Eu gosto do texto lá de Tiago, capítulo 1, versos 2 a 5, quando Tiago diz assim: meus irmãos, considerem tudo isso como alegria, quando caírem em diversas tentações, sabendo disso, que a prova da vossa fé opera a paciência, que a paciência, no entanto, realiza a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Eu acho interessante, porque aqui o pastor Tiago, o apóstolo Tiago, ele está dizendo, gente, olha, considerem tudo isso como motivo de alegria. O que é alegria? Um sentimento. E ele está dizendo, olha, considerem tudo isso motivo de alegria, quando caírem em diversas tentações. Algumas versões dizem, quando passarem por diversas provações. Então, primeiro ele fala de um sentimento, e ele aponta que sentimento deveríamos ter. Olha, tenha alegria, que o sentimento que permeie o seu coração seja alegria. Quando você passar por momentos difíceis, por provações, por tentações. E como é que eu consigo isso? Ele diz depois da vírgula da tentação, diz depois da vírgula da provação, sabendo. Ele fala de um sentimento diante de um acontecimento que é resultado do conhecimento. Olha só, um sentimento que diante de um acontecimento que é resultado do conhecimento, da compreensão. Então é uma emoção que é gerada não por aquilo que se passa, mas por aquilo que se compreende, por aquilo que se sabe. Está passando por tentação, está passando por prova, mas olha que isso, durante isso, se tiver para ter sentimento, emoção, que seja alegria. Mas como ter alegria diante da tentação? Como ter alegria diante da provação? Como ter alegria diante daquilo que a gente não gostaria de estar vivendo e estamos? Diante daquilo que a gente não gostaria de estar passando e estamos? É simples. Ele diz, sabendo disso, que a prova da vossa fé opera paciência. Daquilo que você sabe, daquilo que você compreende. Então não tem a ver com o que eu passo, tem a ver aquilo que eu sei enquanto eu passo. Eu estou sendo provado, estou sendo tentado, mas eu sei que no meio disso, dessa prova, a minha fé está gerando em mim paciência. Consegue entender? Então é um sentimento que é gerado diante de um acontecimento, com base no conhecimento. Por que eu falo isso, queridos? Porque hoje, muitas vezes, a gente vive exatamente o contrário. A gente não tem um sentimento que é base no que eu conheço, diante do acontecimento. Diante do acontecimento, a gente gera um sentimento, mesmo sabendo da verdade. A gente se entristece, a gente se ira, a gente quer desistir, a gente quer abandonar, a gente quer retroceder, a gente muitas vezes é infiel. Por quê? Porque foi um acontecimento que gerou um sentimento e me fez deixar de lado o conhecimento. Então, vida cristã não tem a ver com emoção. A palavra de Deus não nos manda sentir, a palavra de Deus nos manda crer. A palavra de Deus não diz que tudo é impossível, tudo é possível para o que sente. Não, tudo é possível para o que crê. É a fé. Então não é acerca do que nós sentimos, mas é acerca do que nós cremos, do que nós conhecemos. Então o cristianismo não tem a ver com o sentir, tem a ver com o compreender, com o saber, com o conhecer. Ou seja, diante das situações, seja determinado, que a nossa emoção seja determinada pelo que nós conhecemos. Diante da situação ruim, diante do confronto, diante de uma adversidade, diante de uma perca, diante de algo ruim, que o sentimento não seja gerado, apenas pelo eu natural. Não, mas espera aí, o que eu sei?
o que eu conheço, o que eu compreendi. Quer momento melhor para a gente ter compreensão do que entendeu da palavra do que diante de uma provação? Diante de uma tentação? Porque é muito fácil a gente dizer, eu sei da palavra, eu conheço a palavra, eu entendo, eu compreendi. Mas o meu sentimento, a minha emoção diante da situação revela a minha verdadeira compreensão. Sabe, eu vejo isso muito claro na vida de Jó, né? Jó 19, 25. O que Jó vai dizer? Jó não diz assim, olha, porque eu sinto que o meu Redentor vive. E que no fim ele vai se levantar, ele diz isso? Não, ele diz, eu bem sei que o meu Redentor vive, e que no final ele se levantará sobre toda a terra. Paulo também diz isso, 2 Timóteo capítulo 2 e verso 12. Paulo não diz, olha, porque eu bem sinto em quem eu estou crendo. Olha, eu sinto, eu tenho uma emoção acerca de quem eu creio. Paulo diz, porque eu bem sei em quem eu tenho crido. Eu bem sei em quem eu tenho colocado a minha fé, e estou convencido de que Ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Então nada disso é feito pelo que sente, mas pelo que sabe. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem eu tenho crido, e eu saber disso determina a minha emoção, determina o meu comportamento diante da situação, né? E isso é importante, estamos falando lá do anunciar a reconciliação, do falar da salvação, daquilo que Deus fez, mas que não façamos apenas por emoção, mas que façamos por compreensão, por aquilo que compreendemos, né? E você vai entender aonde eu quero chegar. Abre comigo a sua Bíblia aí, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aleluia. E nós vamos ler a partir do verso de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 14. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos 2:14. Glória a Deus. A minha versão aqui diz assim: a ministração de Pedro. A ministração de Pedro. Eu estou com as duas versões aqui, 1611 e atualizado aqui, a ministração de Pedro. Diz assim: e aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disso, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, eis que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os meus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O céu se tornará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos aqui, nós vamos em porções, né? Aqui ele está fazendo citação ali de Joel, mas vamos aqui em porções para nós irmos compreendendo. E eu quero tirar um pouco aqui acerca de Pedro, algumas características importantes, né, acerca da nossa vida cristã, acerca desse encargo, dessa responsabilidade de anunciarmos a reconciliação,
anunciarmos o Evangelho, e muito mais do que isso, de sermos cristãos, né? Da vida de um cristão. Aqui nós poderíamos facilmente começar pelo resultado. A Bíblia diz que nesse dia, quando Pedro está anunciando, mais de 3.000 pessoas, mais de 3.000 almas se renderam ao Senhor, se renderam a essa ministração. E eu quero fazer algumas considerações aqui sobre o posicionamento, a vida ali de Pedro. A primeira que me chamou a atenção no verso 14 é que ele diz ali: e aconteceu que, se colocando em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra, em alta voz pregou à multidão reunida. Sabe, esse colocando-se em pé fala de um posicionamento. Volto a dizer, aquilo que nós fizemos na emoção corre o risco de ser gerado na emoção. E o que é gerado na emoção não permanece, não prevalece. Por isso nós precisamos compreender, para que aquilo que nós formos fazer seja baseado na compreensão. Então aqui o que acontece? Há um posicionamento de Pedro. Ele se coloca de pé. Se colocar de pé diante da multidão, então fala de um posicionamento que ele está tendo. Me recordo que esses dias o pastor Jonathan citou aqui acerca do embaixador, né? Do embaixador interceder num país para resgatar alguém. Isso é tão interessante, né? Porque o embaixador, ele está num outro país, e no país que ele está, ele tem trânsito livre. Ele tem acesso livre por ser um embaixador. Então ele tem acesso livre no país em que ele se encontra, mas da mesma forma ele também tem todo o acesso à embaixada do seu país de origem. Ele tem acesso no país que ele está, mas ele também tem todo o contato com o país de origem, com a embaixada no seu país de origem. E tudo isso por quê? Tudo isso devido ao seu posicionamento, a sua posição de embaixador. Ele tem acesso onde ele está, trânsito livre, e ele também tem acesso ao seu país de origem, né? Na verdade, algumas situações no país que ele se encontra são resolvidas a partir da ação do país de origem. Alguns problemas e conflitos no país que ele se encontra são resolvidos a partir de um mover do país de origem. Tudo devido, né, à intercessão, à intervenção do embaixador. Pensa mais ou menos assim comigo. É como o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Tem um problema lá com um americano, um cidadão americano no Brasil, ele precisa resolver. Ele está no Brasil, ele vai ter acesso a essa pessoa. E ele vai se comunicar com o país de origem, com a embaixada nos Estados Unidos. E através de lá a solução vai vir para cá. Através de lá o problema aqui vai ser resolvido, solucionado. Porque alguém está posicionado nesse lugar como embaixador. Mas aí a minha pergunta é: o embaixador americano seria o único americano no Brasil hoje? Não. Existem milhares de americanos, talvez hoje aqui no Brasil. Mas os outros podem o que ele pode? Não. Por quê? Porque não estão na posição que ele está. Na realidade, tem muito americano aí, vivendo até mesmo como brasileiro. Não sei se pegou. Eu creio que nós somos embaixadores do céu na terra. E somos muitos. Mas o que vai fazer a diferença? O posicionamento. Será que às vezes a gente não é da embaixada do céu, mas vivendo na terra como homens naturais? Fora de um posicionamento, né? E aqui a primeira coisa que Pedro me ensina o que é essa posição. Pensa, o pior do que existirem muitos americanos é existirem alguns que já estão vivendo como brasileiros, que você já nem distingue mais se é brasileiro ou americano. E aí nós dizemos, somos cidadãos do céu, somos embaixadores do reino, né? Mas como estamos vivendo? Então Pedro se coloca de pé diante daquelas pessoas para adverti-los, para comunicar, para proclamar, para anunciar. A minha versão aqui da King James diz e pregou a multidão reunida. Ele se posiciona diante daqueles homens, né?
Por que Pedro agora está se levantando? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui sucede a chegada do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, quando todos foram cheios do Espírito Santo. Lembra, recorda? E a Bíblia diz lá no verso 2, né? 2 de Atos 2, de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa, onde estavam assentados. Por que Pedro agora se levanta? Porque Pedro antes estava sentado. Olha que interessante isso. Agora Pedro se levanta para ensinar. Agora Pedro vai se levantar para proclamar. Agora Pedro vai levantar para pregar. Pedro se levanta para compartilhar. Mas por quê? Porque antes Pedro sentou para receber. Porque Pedro sentou para aprender. Porque Pedro sentou para ser ensinado. Sabe, às vezes nós temos um anseio, eu preciso falar, mas a gente esquece que precisa primeiro receber, primeiro compreender, primeiro aprender, né? E Pedro teve esse processo, estava sentado, esperando, foram vários dias esperando receber, né? Para então se levantar para anunciar, coisa linda, né? Então ele não se levanta para compartilhar sem antes se assentar para receber. Então, eles têm uma posição, está de pé. E eu vejo também aqui no verso 15, olha o que ele diz ali: esses homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Então, quando eles ficaram cheios do Espírito, as pessoas ao redor, perplexas com o que estavam acontecendo, né? Os ridicularizavam dizendo: olha, esses homens estão cheios de vinho novo. Esses homens estão embriagados, né? E de repente Pedro, posicionado, vai fazer o quê? Pedro vai falar a verdade. Nós queremos, né, anunciar, nós queremos proclamar, mas primeiro posicionamento, posição. Nos sentamos, aprendemos, recebemos, nos levantamos para compartilhar, para ensinar, mas agora posicionados aonde? Primeiro ponto, posicionados na verdade. O verso 15, o que Pedro fala, ele está dizendo assim: gente, olha, esses homens não estão embriagados. Esses homens, né, não é o que vocês estão dizendo, essa não é a verdade. E aí ele diz, né, porque ainda são 9 horas da manhã, era costume do judeu entregar o seu jejum às 10 horas no sábado, ao meio-dia. Então não era isso, ele estava dizendo: olha gente, não é isso. O que ele estava dizendo? Olha, não é como vocês estão pensando. Essa não é a verdade. Então o primeiro posicionamento precisa ser na verdade, né? Ele está dizendo: olha, isso aqui não é do que vocês estão, não é dessa forma. Porque não há como reconciliar ninguém senão na verdade. E a verdade primeiro precisa começar na nossa vida. Volto a dizer, senão nós estamos fazendo gente por aí na emoção, emocionados, e emoção não persevera, emoção não permanece, emoção não vai para frente, né? Então, na verdade, a base da reconciliação é a verdade. A verdade é a base da reconciliação. Nós entendemos quem nós somos, nós entendemos qual é o castigo para alguém como nós, mas nós entendemos quem Deus é, entendemos o que Deus fez, tudo isso é o que? Verdade. João 8,32, o que ele diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a base, né, do anúncio dessa reconciliação é um posicionamento na verdade. O que as pessoas estão fazendo? Elas estão zombando daqueles cristãos, zombando do que está acontecendo, zombando de Deus, né? Estão zombando. Mas o que Pedro faz? Pedro silencia aqueles homens. Pedro se posiciona, Pedro se coloca de pé. Gente, não é isso, ninguém aqui está bêbado. Como Pedro silencia os que estão zombando de Deus? Com a verdade.
Com a verdade ele silencia aqueles que zombam, aqueles que estão afrontando, né? Então, entenda isso. Primeiro posicionamento, na verdade. Posicionados na verdade. Eu sei que isso é chovendo molhado, mas parece que a gente ouve, mas às vezes não. Porque a gente está falando de coisas que a gente já deveria ter compreendido, né? Verdade. O segundo posicionamento que Pedro me ensina ali, está no verso 16, quando ele diz assim: muito diferente disso, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Então Pedro se coloca de pé, se posiciona, fica diante daquelas pessoas, vai silenciar os zombadores. Sabe, eu nunca vi um tempo como o nosso, onde tantas pessoas zombam de Deus, onde tantas pessoas em tantos lugares zombam de Deus. E aí, sabe, o problema não é ter muitas pessoas zombando de Deus, é a falta de cristãos com a verdade para silenciá-los, a falta de crentes verdadeiros e genuínos dispostos a dizer: não, isso não é assim. Só que às vezes a gente não pode falar aquilo que a nossa vida não condiz, a gente não pode afirmar aquilo que a nossa vida muitas vezes não atesta, Então o segundo posicionamento, ele está dizendo, olha, é o posicionamento que aponta para a palavra. Pedro não vai falar acerca do que ele acha, ele diz: olha gente, isso aqui não é, vocês estão dizendo que eles estão bêbados, e eles não estão bêbados, isso não é a verdade, eu vou falar a verdade para vocês, ninguém aqui está bêbado, ninguém bebeu até agora. Muito diferente do que vocês estão dizendo, o que vocês estão vendo aqui é o que está ocorrendo, foi predito pelo profeta Joel. O que é que ele vai fazer? Ele vai apontar para a palavra, ele vai trazer para a palavra. Então todo reconciliador precisa apontar para a palavra, não tem a ver com o que a gente sente, gente. A reconciliação não é baseada em sentimento, a reconciliação é baseada na verdade da palavra, é baseada naquilo que está escrito. Na verdade ela é baseada e ela é sustentada pela palavra. Onde é que a nossa reconciliação é sustentada? No nosso sentimento ou na palavra onde nós nos alimentamos? É na palavra, é na verdade de Deus que nós somos sustentados nessa reconciliação. Só observa, as pessoas ao redor estão ali do cenáculo zombando, dizendo que eles estão embriagados. Mas o que Pedro faz? Pedro adverte, Pedro atesta: olha, isso não é verdade. Na verdade o que vocês estão vendo, essas pessoas estão, é o cumprimento de Joel 2:28. Essas pessoas estão cheias do Espírito Santo, essas pessoas, elas foram plenas do Espírito Santo. Mas eu acho lindo aqui que observa, quando eles estão ali no cenáculo, vem o Pentecostes, o Espírito Santo desce, eles são cheios do Espírito Santo, as pessoas ao redor começam a zombar. Como é que Pedro age? Qual é a ação do reconciliador? Qual é a ação do ministro de reconciliação? Lembra do Pedro antes? Soldados vêm para prender Jesus, passa a mão na espada e corta a orelha do soldado. Lembra do Pedro antes, temperamental, cheio de emoções, as emoções fervilhando dentro dele? Mas e agora? Como é que Pedro age? Agora Pedro se coloca de pé e começa a dizer: gente, eu vou dizer a verdade para você. Essas pessoas não estão embriagadas, até mesmo porque não é hora disso, Nem o de jejum eles fariam pela tradição. Essas pessoas, na verdade, o que vocês estão vendo aqui, e aí ele aponta para a palavra. Antes Pedro sacava da espada, antes Pedro revidava, antes Pedro feria, antes Pedro ia para a briga. Agora Pedro vai para a palavra. Agora Pedro vai para a palavra. E ele está dizendo: o que vocês estão vendo acontecer aqui é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí nós lemos ali: nos últimos dias, diz o Senhor, eis que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão.
Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está aqui falando, recitando, expondo, pregando Joel 2, a partir do 28. Ele está aqui narrando essa passagem. Então ele primeiro se posiciona, e o posicionamento é na verdade. Posicionado na verdade, ele aponta para a palavra. E por que isso é importante, querido? Porque hoje é tempo onde as pessoas, onde muitos hoje ensinam o que acham e não o que conhecem. Ensinam o que sentem e não, eu vou ensinar o que eu deduzi disso. Eu vou ensinar o que eu senti disso, né? E não é isso. Eu não sei, pensa comigo assim: só existe um Jesus, amém? Só existe um Cristo, amém? Só existe um Jesus Cristo, amém? Mas às vezes, você nunca passou por isso? De você ver pessoas falando de Jesus que você fala: caramba, o Jesus desse parece que é diferente do Jesus daquele. Parece que não é o mesmo Jesus. Porque as pessoas hoje, elas interpretam conforme sentem. Não, eu deduzo que Jesus é assim. Eu sinto que Jesus é assado. Eu deduzo que Jesus seja desse jeito. Quem será que nunca se pegou? Eu já me peguei pensando nisso. Puxa, você ouve um e ouve o outro, parece que não é o mesmo Jesus que eles estão narrando. Parece que não é o mesmo Jesus que eles estão ali, compartilhando. E por que eu digo isso, querido? Porque são tempos onde a gente tem visto dessa forma. Mas a minha Bíblia diz que há um só Senhor. Então eu vou te dar um conselho. Na dúvida, fique com o Jesus da Bíblia. Fique com o Jesus da palavra. É com esse Jesus que nós precisamos ficar. Sabe, até alguns tempos atrás nós pensávamos assim, eu já pensei isso, Quando a gente olhava para outras religiões, e tem uma religião que a gente olhava e falava assim: olha, o dia que esse povo abrir a Bíblia para pregar no prédio deles, eles vão ter que mudar toda a programação. Vão ter que mudar toda a liturgia. O dia que abrirem a Bíblia para pregar a Bíblia, vai ter que mudar tudo, Toda a liturgia, tudo. Mas sabe o que é triste? Que hoje, talvez essa fala se adequa com os crentes. Talvez essa fala se adequa com os cristãos. Tem muita igreja que, se começar a pregar a palavra de verdade, vai ter que rever programação, vai ter que rever muita coisa, vai ter que rever liturgia de culto. Por quê? Porque nós começamos a nos mover por aquilo que sentimos. Começamos a nos mover por aquilo que deduzimos. Começamos a nos mover por aquilo que nos agrada. E vamos deixando de lado aquilo que a palavra ensina. Então, a gente precisa pensar nisso. Terceiro ponto aqui, então, primeiro Pedro se posiciona na verdade. Gente, não é isso, não é assim. Eu vou dizer para vocês a verdade. E aonde você diz para mim a verdade? Na palavra. O que vocês estão vendo acontecer aqui é o que foi prescrito, foi descrito pelo profeta Joel. Terceiro posicionamento de Pedro. É o posicionamento que manifesta o mover do Espírito. Então é um posicionamento primeiro na verdade, posicionamento na palavra, e agora um posicionamento no mover do Espírito. Vamos lá, verso 22, Atos 2, 22. Israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. E este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Mas vós, com a cooperação de homens perversos,
o assassinaram, pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, afirmou Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousa em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda a franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está dentre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta, e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, e derramou o que vos agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disso. Esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Olha que coisa maravilhosa vem isso. Quando eu estava lendo e meditando, o verso 32, depois de anunciar tudo isso e falar de Jesus, falar do que como eles reagiram a Jesus, falar do que estava acontecendo, falar de algumas, ele chega até ali mesmo a citar Davi. Pedro, então, está ali compartilhando com eles. E aí no verso 32 ele diz algo tão maravilhoso, ele diz: Deus ressuscitou esse Jesus. E nós somos testemunhas desse fato. Isso aconteceu e nós somos testemunhas desse fato. Olha, da onde vem agora essa ousadia de Pedro? Da onde que vem essa coragem agora para testemunhar de uma maneira tão ousada? Sabe, vem do cumprimento da promessa. Atos 1:8, Jesus não está dizendo para eles lá: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como na Samaria e até os confins da terra. Então, da onde vem isso? Desse cumprimento dessa promessa. Só que às vezes a gente não compreende isso muito bem, Jesus estava falando: fiquem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder, e aí agora vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunhas do quê? É claro que o testemunho aqui, olha, ele ressuscitou, eu sou testemunha disso, eu vi, nós vimos ele ressurreto, nós vimos Jesus depois da ressurreição. Mas nós precisamos compreender um pouco acerca desse testemunho, de testemunhar acerca, porque, como eu disse, é o testemunho de que Jesus ressuscitou. Ok, mas a minha pergunta, para alguém que de fato testemunha que Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitado não deveria tocar a vida desse alguém? Se eu realmente acredito a ponto de testemunhar, Jesus vive, o fato dele estar vivo precisa tocar a minha vida. Se eu de fato creio, não tem mais como apenas dizer: ele ressuscitou. Não, se ele ressuscitou, eu andei com ele, aprendendo, ouvindo, e o que ele disse que aconteceria, aconteceu. Se eu realmente testemunho da ressurreição, essa ressurreição gera algo na nossa vida. Essa ressurreição precisa gerar algo em nós. E aqui ele está falando para os discípulos, eu acho interessante, porque a gente observa assim, Então Jesus diz: fiquem em Jerusalém.
e vocês vão ser revestidos de poder. E quando isso acontecer, vocês serão minhas testemunhas. E aí é tão interessante porque, olha lá quando nós ouvimos, nós temos a tendência a pensar assim: Jerusalém é o lugar de origem, Samaria, Judeia e os confins da terra, destino. Nós temos a tendência natural a pensar assim: Jerusalém, onde aconteceu, Judeia, Samaria e os confins da terra, aonde eu vou falar o que aconteceu. Mas olha que interessante, Jesus não diz isso. Jesus não diz: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e aí serão minhas testemunhas na Judeia, Samaria e os confins da terra. Não, ele diz: e serão tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e os confins da terra. Sabe o que tanto significa? Proporção, intensidade. Sabe o que ele está dizendo? O que vocês vão fazer na Judeia, Samaria e os confins da terra precisa ser a mesma coisa que em Jerusalém. Da mesma forma que vão testemunhar nos confins da terra, precisa testemunhar em Jerusalém. A gente tem a tendência a achar que é daqui para fora. Não, precisa ser daqui, precisa começar em Jerusalém. É o que ele está dizendo, tanto em Jerusalém, como os confins da terra. Então ele fala, esse tanto tem a ver com porção, com intensidade, com quantidade. O testemunho de vocês, ele está dizendo, vai ser tão relevante. Atos 1:8, tá, queridos? Eu não li, eu citei aqui, mas Atos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe, isso é interessante. Olha, ele está dizendo, o testemunhar de vocês vai ser tão relevante em Jerusalém como em qualquer outro lugar. Ou melhor, precisa ser. Mas vamos lá, gente, vamos pensar um pouco. O que é mais fácil? Onde é mais fácil testemunhar? Onde é mais fácil testemunhar? Para quem é mais fácil testemunhar? Para os de perto ou os de longe? É claro que é para os de longe. É claro, e a gente precisa pensar. Eu sei que isso nos deixa um pouco desconfortável, mas o que você faz com desconforto é que importa. Por que isso me deixa desconfortável? De eu saber que, porque Jesus não está dizendo assim, você vai receber, aí prega primeiro para a casa da vizinha. Não, é primeiro para a tua casa, é para a tua Jerusalém. Sabe, às vezes o pastor da outra igreja viu que eu sou uma bênção que o pastor da minha igreja não viu. Eu sempre digo aqui, irmão, eu não quero que as outras mulheres digam, você é uma bênção, e a minha mulher diz, você não conhece. Então, ele está dizendo tanto, como é as pessoas que convivem com a gente todos os dias, família, trabalho, vizinhos, amigos, a nossa Jerusalém, porque a gente quer receber para fazer longe. A gente quer receber para fazer para os estranhos. E muitas vezes a gente está esquecendo da nossa Jerusalém. E por que a gente age assim? Porque é mais fácil convencer quem está longe. Não é? As nossas palavras impressionam mais os de longe. Não é mais fácil testemunhar até para quem nem nos conhece? Só que a gente precisa entender que talvez você não pense assim, não entenda assim. A mensagem que nós pregamos é incorruptível. Só que se a mensagem não é contaminada, ela é pura. O Evangelho é puro. O Evangelho é puro. Agora, assim como o Evangelho é puro, o mensageiro também precisa ser. Assim como a mensagem é pura, o mensageiro também precisa ser. Imagina hoje eu trazer para você um saquinho, uma maçã e dizer, você quer comer? Você diz, eu quero, porque essa maçã não está contaminada. Mas eu acabei de mexer no meu carro ali, mecânico da Shopee, e arrumei alguma coisa ali, estou com a mão cheia de graxa. E eu abro o saquinho da maçã e pego, a maçã era pura,
mas eu pego ela com as mãos sujas e entrego na sua mão e digo: coma. Aquela maçã continua pura? Porque eu a contaminei. Quantos lugares hoje não estão pregando um evangelho contaminado? O evangelho é puro, volto a dizer, o evangelho é puro, é verdadeiro, é poderoso, é santo. Mas quantas pessoas não estão contaminando na forma de servir, na forma de entregar, na forma de pregar, na forma de proclamar? E quantos ainda não estão comendo desse evangelho contaminado? Então nós precisamos pensar, por que para os de longe o nosso testemunho muitas vezes é mais impactante? Volto a dizer, porque quando eu falo testemunho, você fica assim: mas como assim? Cristo ressuscitou, amém. Mas se Ele ressuscitou a minha vida, o que é o batismo, gente? Quantos aqui já se batizaram? Todos. O que é o batismo? Ressuscitou com Cristo. E aí ressuscitamos do mesmo jeito? Se eu creio que Cristo ressuscitou, a minha vida muda a partir dessa ressurreição. Então, se eu estou falando só por falar, é só emoção, não é compreensão. Se eu estou falando, então por que é mais fácil convencer os de longe? Porque para os de longe o que importa é o que a gente fala, mas para os de perto o que importa é o que a gente vive. Para os de longe importa o que a gente sabe, para os de perto o que importa é quem a gente é. Muitas vezes o que a gente fala é descaracterizado por aquilo que a gente é. Aquilo que a gente fala muitas vezes é descaracterizado pela forma como a gente vive. Então, para os de longe, o nosso testemunho tem a ver com o que falamos. Para os de perto, tem a ver com o que vivemos. Estamos falando de anunciar a reconciliação. Para os de longe é o que nós sabemos. Para os de perto é aquilo que nós praticamos do que sabemos. Não é o quanto sabemos, mas o quanto vivemos do que sabemos. O quanto colocamos de verdade na nossa prática. E sabe o que nós somos? É o resultado daquilo que nós sentados aprendemos. Que nós no relacionamento com Deus aprendemos. Posicionados recebemos. E que debaixo do mover do Espírito nós vivemos. Acho isso maravilhoso, né? Então aqui, até esse momento que nós lemos, o que Pedro faz? Pedro fala de Jesus. Pedro se posiciona, ele toma um posicionamento, porque nós queremos anunciar o Evangelho, nós queremos anunciar a salvação, e mais do que isso, irmãos, nós não podemos deixar de anunciar, nós não podemos deixar de anunciar. Lembra do tempo onde houve um cerco ao povo de Israel, e o povo ficou sem comida, foi um tempo difícil. Eles ficaram sem comida, e aí de repente havia 4 leprosos no arraial, que eles disseram assim: olha, gente, vamos fazer o seguinte, se a gente ficar aqui a gente morre. Se a gente for até os inimigos, a gente morre também. Então, morto por morto, vamos nos entregar aos inimigos? Vai que eles nos deixam continuar vivos. E os 4 leprosos vão, 2 Reis. E aí eles vão. Só que antes disso o profeta tinha liberado uma palavra: olha, amanhã a essa hora vai haver comida, vai haver provisão. Deus vai abrir os céus e vai haver provisão. E alguém lá duvida, porque sempre existe o incrédulo, né? E aí eles vão ali para o acampamento do inimigo. E quando aqueles 4 leprosos chegam no acampamento, o acampamento está abandonado. Não tem mais ninguém. O exército inimigo sumiu. Por quê? Porque o Senhor interveio e eles escutaram barulhos como de um grande exército. Pensa lá, vem vindo 4 leprosos, mas eles estão escutando um grande exército. E eles fogem, eles deixam tudo para trás. Sabe o que acontece? Esses leprosos entram em uma das tendas e acham os despojos da batalha. Tem comida, tem bebida, tem ouro, tem prata. Pensa, até há pouco eles eram miseráveis, passando fome, não tinham nada. E aí de repente eles começam a beber, começam a comer, começam a se fartar, começam a ter ouro, começam a ter prata.
E aí eles saem daquela tenda e de repente, depois de um tempo, eles resolvem entrar em outra. E eles estão lá pegando os despojos que foi deixado para trás. Mas de repente um deles diz assim: nós não podemos continuar assim. Nós precisamos comunicar o que aconteceu. Nós precisamos anunciar o que aconteceu. Não é certo o que nós estamos fazendo, desfrutando daquilo de bom que aconteceu sozinho. Nós precisamos voltar à casa do rei e contar o que aconteceu. Sabe quem são esses leprosos? Nós, antes de Cristo, antes da redenção, antes da salvação, antes da reconciliação. Mas em Cristo nós fomos reconciliados, deixamos de ser leprosos e agora somos filhos. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes, como filhos, nós estamos preocupados só em comer, beber e juntar ouro e prata. Não, nós precisamos anunciar o que aconteceu, nós precisamos compartilhar o que o Senhor fez. Então é acerca de nós compreendermos, mas não por emoção, né? Por compreensão. Esses dias eu tive uma experiência, eu tenho tido nessa semana, foi algo assim maravilhoso que Deus está fazendo. Compartilhei aqui num dia da oração. Semana passada eu tive uma manhã bem atribulada. Pensa aquela manhã que é uma bênção, manhã abençoada, né? Pela fé. E aí eu estou lá, uma situação bem chata, bem desagradável aconteceu, e eu tentei resolver, e eu falei: Deus, me ensina, onde eu errei, o que eu preciso aprender. E aí eu falei: já sei, eu vou para minha casa, porque lá vai ficar tudo bem. E fui, porque para casa, a gente vai para casa e fica tudo bem, né? Só que não, né? Aí fui e ficou pior. Eu falei: Jesus, eu vou trabalhar. Saí com o carro para fazer corridas, e assim que eu saí da minha casa, tocou lá uma corrida para eu fazer, bem próximo, um supermercado próximo da minha casa, e eu fui ali para pegar a passageira. Quando eu encostei meu carro, vinha vindo uma moça, né? 6 sacolas de um lado, 6 sacolas do outro, e eu tenho o costume de, quando eu chego, eu já paro o carro, eu já abro a porta aqui atrás. As pessoas até brincam, ela fala: eu achei que era o Bumblebee, que era o Transformers, que já ia abrindo porta. E eu tenho o costume de abrir a porta e já saúdo: bom dia, é fulana de tal. E aí ela: puxa, moço, obrigado por você abrir a porta para mim. Entrou, sentou, acomodou as sacolas, e a gente andou uma quadra, menos, uma quadra e meia talvez. E aí ela disse assim para mim, e com um ar atencioso, preocupado, né? Porque se eu tivesse despejado o meu momento ruim sobre ela, eu diria: ela está me dando uma cutucada. Mas eu fui muito simpático, abri a porta, dei bom dia, e ela me disse assim: moço, você está tendo um bom dia? Foi uma pergunta muito carinhosa: moço, você está tendo um bom dia? E aí naquela hora me veio: e agora, o que falar, né? Eu sou um cara de fé, e eu falei: estou sim, graças a Deus. E ela me disse assim: ah, que bom, porque a gente não pode esquecer que Deus está sempre no controle de todas as coisas. E eu falei: meu Deus, né? Deus é bom demais. E aí estou indo, quando eu estou a 100 metros de chegar no destino dela, 100 metros para chegar na casa, ela disse assim: moço, muito obrigado, porque hoje você foi uma bênção na minha vida, porque trazer esse peso sem a sua ajuda ia ser muito difícil. Deixei, amém, obrigado, querido, Deus abençoe. Desceu, andei uma quadra, parei o carro e fui chorar. E eu falei: que Deus é o Senhor, que Deus é o Senhor que tem essa preocupação com um miserável como a gente. Aí no sábado eu estou trabalhando de novo, de repente fui pegar um rapaz, aí era um venezuelano. Eu falei: Jesus, Espírito Santo, vamos falar em outras línguas aqui para nós entender. E aí peguei ele falando com alguém no celular, falou rápido comigo, e aí eu comecei o caminho. De repente ele desligou o celular e ele olhou ali no multimídia: você vai em igreja? Do jeito dele, né? E eu compreendi: você vai na igreja? Eu falei: vou. Aonde? E aí eu falei, e ele falou: não conhecer. Eu fui explicando o que era o Tetelestai, onde era e como era e tal. E de repente ele me disse assim: olha, eu também frequento igreja, mas eu tenho um anelo dentro de mim, uma vontade, que eu quero conhecer mais a Deus, eu quero mergulhar mais em Deus, eu quero aprender. E aí ele me disse a igreja que ele frequenta, e ele disse: eu não quero ficar apenas em doutrinas, eu quero conhecer ao Senhor.
E aí ele me disse assim, há algum tempo eu ouvi acerca da nova aliança, mas eu ainda não sei o que é a nova aliança. Frequentando igreja, está em igreja. E aí eu fui conversando, e nós fomos conversando, cheguei na frente do hotel que ele está hospedado, e aí eu já com uma outra corrida esperando, falei, mas eu não posso sair daqui, né? Parei o carro, desliguei, e ele falou, você tem 1 minuto para mim? Eu falei, eu tenho todos os minutos que você precisar, vamos conversar. Aquela chuva caindo, nós dentro do carro conversando, e ele disse, eu quero conhecer mais de Deus, é errado isso? E eu disse, não, pelo contrário, é isso que Deus deseja. Deus quer que a gente conheça e prossiga em conhecer. E eu fui falando das coisas de Deus, e ele foi me perguntando. E aí, quando chegou ali no momento de ele, porque daí eu falo aonde é, só se a pessoa perguntar. E aí no final ele falou, mas aonde é, como é, qual é a programação que tem? E eu disse, olha, é assim, na quarta nós temos o culto de ensino, que a gente trabalha um mês com um tema, e esse mês o tema é anunciando a reconciliação. Nessa mesma hora dentro do carro ele falou assim, é isso que eu quero me reconciliar com Deus. E ele disse, eu sei que eu errei, eu sei que eu tenho errado, tem reconciliação. Hoje o irmão não veio abrir o culto, porque ele foi numa viagem missionária. Foi lá fazer, foi lá anunciar a reconciliação, glória. Me avisou de tarde, pastor, estou com uma situação assim, posso? Amém, vai com a minha bênção, irmão, vai lá, mas deu prestação de conta, o obreiro, o irmão aqui, não está aqui, mas está, e creio que nós vamos ver fruto dessa viagem missionária. É ali no SIC, mas é com um propósito, é com um objetivo, e está debaixo da nossa oração. Aí ali no carro, eu quero me reconciliar, coisa linda. Aí conversamos, depois oramos, e aí sabe o que foi lindo? Que ele me disse assim, os meus pais entregaram a vida para Jesus, e eu nunca vi eles tão felizes. E ele disse, os meus pais entregaram a vida para Jesus, e eu nunca vi eles tão felizes. Você entregou a vida para Jesus? Está feliz? Aí o sujeito venezuelano me diz que os pais estão felizes. Qual é a pergunta que eu faço? Eles estão aqui? Não, estão na Venezuela. Mas estão felizes. Não é acerca de estar feliz com o país, não é acerca de estar feliz. Lembra que eu falei? Emoção, que é resultado de uma compreensão. Não é acerca da situação, é acerca do que eu... Hoje, se as coisas não acontecem como a gente quer, qual é a emoção, irmão? Por que eles estão felizes mesmo no país da miséria? Porque Jesus é o Senhor deles. E a gente? Só porque não aconteceu como eu queria. Emoções que não são determinadas por compreensão. Só porque, então, eu falei, meu Deus, que loucura isso. Ele disse que vai vir, passei o endereço, passei o link, ele já assistiu, viu o nosso canal, e um dia vai estar aí com a gente. Mas a oportunidade nós temos todo o tempo. E aí o que nós temos feito, Porque eu estou falando aqui do Pedro, e ele nesse momento ele fala, ele aponta só para Jesus. Olha o que Jesus fez, olha como vocês reagiram diante de Jesus, olha o que vocês fizeram, olha qual foi o comportamento. Lembra de Davi, olha o que Davi, talvez vocês estimavam Davi, mas olha quem é Jesus. Ele está apontando em todo o tempo para Jesus. Por que isso é importante? Porque o foco, a direção, a ênfase é Jesus. É a verdade, é a palavra. Às vezes a gente está reclamando da situação difícil, mas e se Deus permitiu essa situação difícil para você reconciliar alguém lá? Para a gente reconciliar alguém nessa fase, alguém nesse momento, alguém está lá. Tem um casal, pelo menos um, deve ter mais, eu creio, mas tem um casal lá na Venezuela feliz com Jesus. Que alguém talvez venha falar, não tenho dinheiro, mas ele diz, eu conheço algo melhor. Talvez hoje eu não sei o que vou pôr na panela, mas eu sei quem pode te alimentar, o Espírito. Sabe, tem a ver com a compreensão. E por que ele está apontando? Eu sei que nesse momento, está ali falando o testemunho. Qual é o testemunho? Cristo ressuscitou, Cristo vive. Mas tem problema, mas Cristo vive. Cristo reina, e vai reinar por todo o sempre.
Porque a gente às vezes quer dar testemunho, mas o testemunho que a gente quer dar lá fora, quer falar para as pessoas, é um testemunho da gente. Tem mais a ver com a gente do que com Cristo. Pastor, mas eu vou falar do que Cristo fez em mim. Pastor, é errado, porque se eu for falar do que Cristo fez em mim... Deixa eu falar, querido, se for em Jerusalém, no meio dos teus, não precisa nem falar, porque se Ele fez, eles vão ver. A gente só precisa falar o que os outros não veem. Só precisa ser falado aquilo que as pessoas não estão vendo. Né? Se é ao nosso redor, se é na família, se é na comunidade, se é na cidade, se é onde todo mundo conhece, você precisa falar que Jesus te mudou? Você só precisa falar que Jesus te mudou se eles não estiverem vendo mudança de você através de Jesus. Porque se eles te conheciam e agora eles te conhecem, não precisa falar. Então, e isso fica claro aqui no verso 7 do capítulo 2 também, olha. Perplexos e admirados comentavam uns com os outros: porventura, não são galileus todos esses homens falando? Gente, a gente conhece a terra natal desse povo, de origem, não são eles, mas tão diferente, algo mudou. Sabe, o testemunho tem que ser acerca da ressurreição de Cristo, e do que essa ressurreição, de quanto há essa ressurreição em nós, de quanto de Cristo há em nós, porque muitas vezes nós estamos querendo usar isso, né? Falar acerca de nós. Uma notícia dada por alguém posicionado na verdade, na palavra e no mover do Espírito, sabe o que ela vai gerar? Por que às vezes é tão difícil, queridos? Por que às vezes é tão complicado para a gente, né? Quantas pessoas que já disseram assim: eu não prego o evangelho porque lá não pode. Lá eu não prego porque não dão abertura. Lá eu não falo por causa disso, lá eu não falo por causa daquilo. Mas olha aqui o que acontece quando alguém está posicionado, primeiro, na verdade, apontando para a palavra, debaixo da manifestação do Espírito, focado, direcionado, com o alvo em Jesus. Verso 37, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração, e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Quando a gente está posicionado na verdade, na palavra, debaixo do mover do Espírito, não é nem a gente que vai ter que pedir para falar, é eles que vão dizer: fala para mim, fala o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer para mudar de vida, o que eu preciso fazer diante dessa verdade, Era isso que eles estavam dizendo: olha, o que nós faremos? E aí verso 38, orientou-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de nós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Não foi o Pedro que falou: deixa eu dizer o que vocês têm que fazer. Não, eles mesmos perguntam: o que eu tenho que fazer, gente? O que eu faço agora? Irmãos, vamos falar de Cristo, vamos apontar para Cristo, vamos falar a verdade, vamos apontar a verdade. Volto a dizer, quando é que nós contaminamos essa mensagem? Quando ao invés de falar de Cristo, nós queremos falar de nós, mas é o que Ele fez em mim. E se o que você acha que Ele fez é emoção e não compreensão? Porque o que é feito na compreensão não é inconstante. Muitas vezes, por que nós somos inconstantes, variáveis? Porque é emoção, e a emoção oscila. Quando a gente está bem, quando a gente está feliz, olha, eu faço tudo por Cristo. Mas quando eu não estou bem, não, me deixa quietinho no meu canto. Emoção, emoção. Mas a compreensão não, vai vir a dificuldade, vai vir a luta, vai vir a provação, vai vir a tentação. E o que nós vamos fazer? O meu sentimento vai ser de alegria. Por quê? Por aquilo que eu sei. Porque eu sei que essa prova, essa provação é para provar a minha fé. E na prova da minha fé vai ser gerada paciência em mim. O que nós estamos fazendo hoje diante da prova? A gente quer fugir da prova, a gente quer: Senhor, o Senhor não viu essa prova? Senhor, como é que o Senhor permitiu essa prova? Não, essa prova tem propósito. Essa prova tem objetivo.
Às vezes a gente está querendo fugir da prova que Deus permitiu para nos aprovar, porque prova da parte de Deus não é para reprovar, é para aprovar. É para nos levar num novo estágio, num novo nível. Então olha o resultado aqui, Pedro está proclamando, olha, arrependam-se. Aí eu faço um paralelo com 2 Coríntios 5,17. Arrependam-se. Por quê? Porque o velho já passou. E depois de se arrepender, se batiza. Porque eis que tudo se fez, é nova criatura. Se arrependa, por quê? Porque não tem como Cristo agora ressuscitou, está vivendo a minha vida e eu querer continuar da mesma forma. Arrependei-vos, o velho já passou, se batiza, nova criatura. Para quê? Para receber o dom do Espírito, e eis que tudo se fez novo. Pedro está proclamando a verdade, e aí o verso 41 diz: assim, todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. A minha pergunta é: todos aceitaram? É claro que não. Mas os que aceitaram foram batizados, se juntaram, cerca de 3.000 pessoas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que na verdade, apontando para a palavra, debaixo do mover do Espírito, talvez nem todos aceitem. Hoje, para convencer e para que aceitem, a gente faz qualquer negócio. Esse Jesus é o Jesus de amor. Jesus aceita tudo. Pode vir, vem como está e fica do jeito que está. Aí quando eu vou ler a Bíblia e vejo Jesus dizendo assim: se teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, arranca. E aí às vezes a gente, só para ter o resultado, a gente fala: não, vamos. Então aqui a gente está vendo algo em cima da compreensão, na verdade, na palavra, debaixo do mover do Espírito. Não adianta ter só a palavra sem o mover do Espírito, sem a revelação, a iluminação do Espírito. Também não adianta querer ter a iluminação do Espírito sem a revelação da palavra. A gente precisa do conjunto, É o Espírito Santo que dá a iluminação da revelação da palavra. É Ele que revela, é Ele que traz luz aquilo que nós naturalmente não poderíamos entender. E aí talvez você pense assim: puxa, então são muitos critérios, para falar. Sabe, talvez não seja simples, tão simples quanto eu falar o que eu sinto, Porque às vezes a gente fala: mas eu não posso falar o que eu sinto. O que a gente sente muitas vezes é emoção, e a emoção não condiz com a nossa vivência. Porque o que importa não é ser muitos, o que importa é que permaneçam. E não estou falando de permanecer dentro de um prédio, eu estou falando de permanecer no relacionamento com Deus. Vai ficando de pé, por favor. Às vezes algo mais fácil, não, mas na emoção mais pessoas podem ser tocadas, não é? Eu pego lá, ponho uma musiquinha, um tecladinho solando, e eu começo a dizer: olha, querido, você é a menina dos olhos do papai. Você é a razão da alegria de Jesus. Não, muitas vezes nós somos a razão da tristeza. Muitas vezes nós somos o Judas. O pastor me perguntava ali agora há pouco, acerca de que ele mandou um beijo para Jesus e falou: será que Jesus aceitou meu beijo, Porque quando eu dou o beijo, será que ele não lembra de Judas? E o que eu penso no meu coração? Eu digo: o que o beijo de Judas revelava na palavra? Olha, esse beijo é para mostrar quem ele é. Então aquele que eu beijar é esse que eu estou traindo. Então havia algo por trás do beijo. Acredite, tudo que nós fazemos há algo por trás disso. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, existe um sentimento por trás disso. Pensa nisso. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós fazemos, tudo que nós deixamos de fazer, tem como ponto inicial um sentimento.
E Deus, mais do que olhar o que fazemos ou deixamos de fazer, Ele olha o sentimento por trás disso. Talvez tem coisas que Deus fala, para de fazer, porque eu conheço o teu sentimento. Eu conheço, não é o Judas beijando? Era um beijo de amor, era um beijo de reconhecimento? Não, era um beijo de traição. Era um sinal, aquele que ele estava traindo, né? Então talvez não seja tão simples quanto se mover na emoção. Mas acredite, tudo aquilo que nós fizemos na compreensão vai permanecer. Sabe, não é acerca de uma família emocionada, não é acerca de filhos emocionados, porque quando a emoção passa, eles falam, eu quero o mundo. O mundo é mais emocionante do que a igreja. E aí? Então não fundamente na emoção, fundamente na compreensão, naquilo que é verdade, naquilo que é fato. Sabe, posicionar na verdade, Cristo, posicionar na palavra, no mover do Espírito, produziremos frutos não de emoção, mas sim de compreensão. A palavra mudou, gente. Deus mudou. Mas você às vezes se sente um crente que mudou, e pior, para pior? Eu me sinto às vezes. Já se sentiu assim? Em algum momento? Puxa, parece que eu já fui melhor, eu já fui mais verdadeiro, já fui mais intenso, já fui mais apaixonado, já fui mais adorador, já fui mais servo. O que será que aconteceu? Deus não mudou. A palavra também não mudou. O que mudou? O nosso sentimento, a nossa emoção. E quando a emoção muda, ela compromete o nosso comportamento. E queremos anunciar, vamos anunciar, mas com base na compreensão. Por quê? Porque na compreensão não será temporário, na compreensão não será passageiro, na compreensão permanecerá. Vamos lá, e aí eu leio aqui e a gente vai indo para o final para orarmos. Atos 2:42. Lembra lá que o 41 diz que ele todos quanto aceitaram foram batizados, e naquela mesmo dia juntaram-se cerca de... Quem aí já... Eu não gosto dessa expressão aceitaram, né? Porque não é a gente que tem que aceitar Jesus, né? Mas tem, porque a gente tem que aceitar o sacrifício. Porque se eu não aceitar o sacrifício, eu não desfruto do benefício. Mas quem aqui já aceitou Jesus? Quem aqui já se batizou? Então olha para sua mão aí. É você e você. Você já aceitou Jesus na sua vida. Você já se batizou. Amém? Legal, agora abaixa e deixa que eu leio aqui. 42. E eles quem? Quem aceitou Jesus, quem se arrependeu, quem foi batizado. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Está entendendo? Perseveravam, não era temporário, não foi passageiro que Pedro, o fruto do anúncio de Pedro, da ministração. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha os crentes cheios de Espírito. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Aleluia! Vendiam as suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, olha o que diz: continuavam. O emocionado começa, o que compreende continua. O emocionado começa, mas o que entende, compreende, aprende, persevera, permanece. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partir o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Como? Com alegria e sinceridade de coração. Olha a emoção agora está aflorando uma emoção que é resultado
de um posicionamento. Eu ouvi, aprendi e criei. A gente diz que ouviu, diz que aprendeu, mas que é distância do povo, irmão. A gente diz que ouviu, que aprendeu, que aceitou Jesus, que se batizou, que se arrependeu. Alguns dizem até que tem, batizado no Espírito Santo, mas que é distância da noiva, que é distância do corpo, que é distância da comunhão. Aleluia. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partir o pão e em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. Eles não fizeram pensando em ser estimado, mas o que fizeram gerou estima. Hoje a gente deixa de obedecer para ter estima de homens e não produz o resultado que Deus espera. Quantas vezes talvez nós, como ministros da reconciliação, não tivemos, como eu queria dizer a palavra que está aqui na ponta da língua, mas não dá porque o horário não permite, mas não tivemos hombridade para dizer: arrepende-te. Porque se eu falar que ele tem que se arrepender, ele deixa de ser meu amigo. Não, pelo contrário, ele vai ser mais amigo do que nunca. Porque um reconciliado é um inimigo que se tornou amigo. Talvez até ali era Judas, mas pode se tornar um Pedro, pode se tornar alguém diferente a partir do mover do Espírito, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todos. E assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Salvas como? Na verdade, na palavra, debaixo do mover do Espírito, apontando para Jesus. Coloca a mão aí.